verso 1 ao verso 15. Peço que todos coloquem de pé, em reverência ao Santo Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do verso 1 até o verso 15. E diz assim o Santo Evangelho: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe façam visto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mão. Estas são para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Você pode se assentar. Senhor, eu te peço que nesta noite tu fales aos nossos corações, pois que precisamos ouvir tua voz. Usa-me como um tão simples servo, que não sou mais do que isso. Que as tuas palavras entrem nos meus lábios, no meu coração, e que elas sirvam de alimento para o teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso nós estarmos aqui no nosso espaço. Primeiro que eu vou estar pregando aqui. E tenho a oportunidade de trazer uma palavra como essa. O texto que nós lemos hoje é um texto muito importante. E importante para nós, enquanto comunidade LGBT, porque historicamente ele tem um registro de uma relação homoafetiva. Porque dentro de um contexto social e histórico, a análise da passagem desse centurião demonstra isso. Um homem que tinha poder político e militar, porque uma centúria eram exatamente 100 soldados que eram comandados por esse homem, que tinha por obrigação manter a ordem na cidade de Cafarnaum. E esse homem, ele tinha uma posição política privilegiada por parte de Roma e mantinha uma boa relação com o povo judeu, tanto que quando ele tem uma necessidade, ele não se dirige a Jesus. Ele chega para os principais da sinagoga e pede que eles intercedam
intercedam por ele. E eles, diante daquilo tudo, chegam até Jesus e falam para Jesus: olha, ele é digno de que você faça isso por ele. Olhe por ele, atenda o que ele está pedindo. E o pedido daquele homem é muito importante, porque ele chega para Jesus, através daqueles homens, e diz: olha só, eu preciso que você cure o meu servo. E aí a gente tem que fazer uma análise muito ampla disso tudo, porque se não fosse levar em conta o cenário romano, nós não entenderíamos o que se passa ali. Entre os romanos era normal, hoje ainda nós estávamos falando, o André ressaltou isso na nossa escola dominical, que entre os romanos era normal uma relação entre dois homens, principalmente se fossem entre um senhor e o seu servo. Só que aqui não era uma relação imposta simplesmente, havia uma relação de afetividade. Tanto que aquele homem ele se preocupa. E quando aquele servo adoece, existem outros textos em que faz a questão de ressaltar que ele diz: o meu servo jaz doente em meu leito. Aí você para e você pensa, e eu faço sempre essa análise, eu digo: que patrão pegaria a sua empregada doente, ou o seu empregado doente, e colocaria para dormir na sua própria cama, diria só: fica aí que eu estou providenciando, o melhor médico que eu posso providenciar vai vir para te curar. A gente sabe que não se daria dessa forma. Quando muito mal, chamaria um curandeiro lá e diz: dá um jeito aí, se não der jeito, deixa morrer, aí depois substitui por outro. Mas não, a alma daquele homem estava apegada àquele servo. E ele chega diante de Jesus, através daqueles sacerdotes, e pede que eles intercedam por ele, e isso é muito importante, porque eles chegam diante dele, diante de Jesus, e eles falam: olha, com instância eles suplicam, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo. E aí a gente tem que fazer uma outra análise, a gente tem que parar para poder ver como é que é o poder dos conchavos, literalmente falando. Um povo extremamente preconceituoso, nessa hora, por causa de favorecimentos, esquece as suas próprias concepções, o que eles pensam, o que eles acham, e diz: não, olha só, cura, vai lá, faz sim, ajuda ele, o servo dele está doente, ele é um cara bonzinho, ele até construiu uma sinagoga, um templo pra gente, muito bom, vai lá, ajuda ele sim, atende o que ele está pedindo. E Jesus então resolve que vai atender sim o pedido daquele homem. E quando Jesus está se dirigindo até a casa daquele centurião, ele é encontrado por ele no caminho. Aquele homem, ele toma uma postura que eu acho que é o que nós temos que analisar de verdade, que é o que eu quero que a gente faça uma análise de verdade, sobre a posição que aquele homem toma. Porque ele era, dentro daquele contexto político, ele era um homem importante sim. Ele poderia ter feito 1000 exigências, e ele, com toda a humildade, ele chega diante de Jesus e diz: olha só, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço. Eu sou pequeno demais para isso. Na verdade, eu não achei que eu era digno sequer de te fazer esse pedido, por isso que eu pedi que eles fossem no meu lugar. Agora eu não preciso nem que o Senhor entre na minha casa. Eu não preciso que o Senhor vá até a minha casa. Eu entendo do que é autoridade. E a minha autoridade que eu estou falando, que eu entendo, é a terrena. Porque eu digo para um soldado meu: vai, e ele vai. Se eu disser para ele vem, ele vem. O que eu mandar, ele vai acontecer. E eu sei que a tua autoridade é maior do que a minha. Então, se o Senhor tão somente ordenado no céu, aquele homem, ele tinha ciência de quem era Jesus. Ele sabia para quem ele estava pedindo. Ele tinha certeza. Quando ele fez aquela intercessão, quando ele pediu que aqueles homens fossem interceder por ele, ele sabia
quem era Jesus e o poder que Jesus tinha nas mãos. Ele sabia da autoridade que Jesus carregava em si. Tanto que ele disse, olha, eu não preciso que o Senhor entre na minha casa. Basta apenas uma palavra tua. E o meu servo será curado. E Jesus, eu acho isso maravilhoso, que dentro daquele cenário, Jesus, o texto descreve que Jesus se volta para a multidão e num ato, ele chama a atenção daquele povo que olha só, nem em Israel inteira eu vi uma fé desse tamanho. Eu nunca vi uma fé dessa forma. E aí a gente tem que ver que Jesus ali chama a atenção não só para a atitude de fé daquele homem, mas para a vida que ele tinha. Porque Jesus em momento algum questionou quem era. Por que você está tão preocupado com esse teu servo? Porque essa preocupação toda é o que? É econômica? É porque se ele morrer você vai ter que comprar um outro? É porque ele foi caro? O que é? O que é que te motiva? O que está te levando a me fazer esse pedido? Jesus não o recrimina por ele não ser judeu. Jesus poderia recriminar, não, olha só, você é humano, você é um opressor, você oprime o meu povo, então olha só, você pode esquecer, teu servo vai morrer, tu vai ficar na saudade, tu vai ficar chorando aí suas amarguras, vai ficar no caritó durante um bom tempo, você não vai ter mais preço, mas Jesus não questionou. Jesus nem sequer perguntou qual era a religião dele, porque o fato dele acreditar no poder que Jesus tinha, não quer dizer que ele também não acreditasse em Júpiter, que ele não acreditasse em Diana, que ele não acreditasse em Ceres e em tantos outros deuses que existiam em Roma. Jesus em momento algum questionou a ele se ele tinha primeiro oferecido um sacrifício no altar de Júpiter, se ele tinha primeiro oferecido um sacrifício no altar de Marte, e depois é que ele tinha ido procurar a Jesus. Jesus não perguntou, não questionou em momento algum. A única coisa que Jesus ressaltou é que ele tinha o que era necessário para alcançar a graça, para alcançar o que ele estava pedindo. Que crer. Ele tinha fé. Ele sabia que Jesus tinha um poder para conceder o que ele precisava. E muitas vezes, agora eu quero chamar a atenção para a nossa própria vida, porque muitas vezes nós precisamos simplesmente reconhecer quem é que tem o poder sobre as nossas vidas. Na quinta-feira agora nós estávamos aqui em oração, nosso culto de oração acontece todas as quintas-feiras, mesmo nos feriados, estávamos aqui. E viemos eu, irmã Dandara, irmão Alexandre, nós conversamos, nós oramos, e eu estava falando do que me motiva a sair da minha casa num dia de feriado, e agora eu paro e eu chamo a atenção para a vida que eu tenho, que eu levo. A minha vida cotidiana não é uma vida fácil. Eu levanto todos os dias às 5h40 da manhã para poder pegar meu ônibus no mais tardar às 6h20, para encarar quase 50 minutos de viagem entre Gramacho e Nova Campinas. Pego uma turminha às 7h30 ponto, eu estou lá com minhas 18 crianças, que eu tenho que lecionar, que eu tenho que alfabetizar, que eu tenho que trabalhar, dar conta do meu trabalho. Às 11h30 eu saio de uma escola, vou para uma outra escola, pego de 1 até as 5, saio 5 horas, vou para a faculdade, saio da faculdade às 9h30 da noite, chego em casa, vou às vezes fazer tarefa, fazer alguma coisa, e numa quinta-feira que eu poderia dizer, vou ficar em casa hoje e descansar. Não me faltava trabalho. Eu estou pintando a minha casa, estou cheio de trabalho lá para fazer, minha casa está uma bagunça, tem pó para tudo quanto é lado, que a gente lixa a parede, aí minhas roupas estão lindas, poderia lavar roupa, poderia fazer 1000 coisas. Mas tirei a minha quinta-feira para vir orar. Porque eu sei o poder que tem. Porque eu sei a quem eu estou buscando. Eu sei quem é que tem o poder para me dar aquilo que eu necessito. Muitas vezes nós esquecemos quem é que tem o poder para nos dar o que nós necessitamos. Quem é que pode conceder aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero.
Quem é que tem o poder para me dar aquilo que aparentemente para mim é impossível? Quem é que pode atender as nossas súplicas, as nossas orações? Quem é que vê as nossas necessidades? Aquele homem sabia muito bem quem é que podia atender, quem tinha o poder para atender as necessidades dele. E eu tenho certeza que antes de procurar a Jesus, ele deve ter tido diagnósticos médicos para o seu servo. E para ele chegar ao ponto de expor a vida dele daquela forma, que ele estava se expondo. Ele estava colocando diante de todas aquelas pessoas a preocupação que ele tinha com aquele que era o servo dele. Ele estava se expondo. Então, provavelmente, antes dele procurar a Jesus, ele procurou os médicos. E os médicos falaram: agora é só esperar a morte. Mas ele sabia que alguém tinha. Quando nós estávamos em Botafogo, nós lançamos desafios, mas porque sabíamos quem é que tinha o poder para nos dar a resposta. Nós sabíamos quem é que podia responder a nossa oração. Não é simplesmente decidimos da nossa cabeça: vamos lá para Irajá. Vai ser muito bom dobrar o valor do nosso aluguel a partir de agora, daqui a 6 meses a gente está na rua. Vamos falar, pensando humanamente falando, vamos botar na ponta do lápis aí, temos a nossa tesoureira, está aqui hoje, fazendo uma retrospectiva aí, vai dar o quê? Mais ou menos isso? Daqui a 6 meses, mais ou menos, a gente esgota os nossos recursos financeiros e vamos para a rua. Porque a grande realidade é essa. Pela ótica humana, formos botar na ponta do lápis, que a gente for ver, porque as nossas finanças nunca fecham no positivo. Já depredamos metade do nosso fundo para poder pagar os 3 meses de depósito. Então temos metade do que tínhamos antes no fundo. Seria o suficiente para pagar mais 3 meses de aluguel. Mais os 3 meses de depósito, daqui a 6 meses nós estamos nos reunindo embaixo da ponte. Graças a Deus já tem um viaduto ali na frente. Mas isso é se eu for olhar humanamente. Mas eu sei que você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem depositado a tua fé? Ainda que às vezes a gente vacile. Porque você acreditar não significa que você não vai vacilar. Não significa que você às vezes não vai ter medo. Não significa que você não vai ter dúvida. Pedro conhecia muito bem quem era Jesus. Pedro sabia exatamente quem era Jesus, porque ele tinha andado com Jesus o tempo todo. E num determinado momento eles estão num barco, no meio de uma tempestade surpreendente, e de repente ele vê um vulto andando em cima das águas. Todo mundo se assombra e pensa que é um fantasma. E de repente eles notam: não, é Jesus. E ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ele ter contigo aí no meio das águas. Jesus veio para ele: vem. É isso? Pode vir. E ele creu. Eu me lembro uma vez de uma ilustração de um pastor, principalmente pastor pentecostal, Assembleia de Deus, não adora fazer aquelas verdadeiras, são teatralidades, né? Aí ele dizia: imagina Pedro dentro do barquinho e joga uma perna para um lado e tenta pisar para ver se está firme de verdade. Eu não sei se Pedro botou uma perna depois a outra, se Pedro deu uma cambalhota, se Pedro se jogou, como é que ele fez eu não sei. Eu sei que ele começou a andar sobre as águas. E ele então, a partir do momento em que ele começou a andar sobre as águas, ele viu um milagre. Estou andando sobre as águas. Isso impediu Pedro de duvidar? Impediu Pedro de ter medo? Impediu Pedro de começar a afundar? Ele teve medo. Mas ele sabia quem ele estava indo. Ele sabia na direção de quem ele estava indo. Ele sabia com quem ele estava se encontrando. E ele tinha a segurança de que o Senhor jamais o desampararia.
Na hora em que ele começou a afundar, como nós cantamos, né? Na hora em que ele começou a ser submerso pelos seus problemas, pelos seus medos, pelas suas frustrações, porque ele começa a ver vento de um lado, vento de outro, e a água bate na cara, e vem trovões por todo lado. Ele teve medo, mas isso não diminuiu em momento algum o poder de quem ele estava crendo. Nós também podemos ter medo. Às vezes nós vamos ter dúvidas, sim. Vai ter mês que a gente vai chegar no final do mês e vai dizer, e agora? O que a gente vai fazer para fechar as contas? E agora? Como é que a gente vai fazer para abrir a parede? E agora? De onde vai surgir o material? E agora? Como é que vai ser para pagar a luz? E agora? Como é que vai ser para continuar os sonhos que nós ainda temos, que não acabou por aqui? Nós não paramos aqui. Os desafios continuam. 2017 está chegando. Daqui a pouquinho estão os anéis das Olimpíadas e logo depois 2017. E aí? Traçamos o nosso alvo? Sabemos na direção de quem nós estamos indo? Sabemos, cremos realmente que Ele tem poder para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos? Que aquele homem, ele creu. Ele sabia, bastava apenas uma palavra e tudo mudaria. Na nossa vida também é assim. Nós precisamos ter certeza em quem nós estamos crendo e precisamos ter certeza que basta apenas uma palavra dele e muda toda a nossa história. Muda a nossa vida, muda a nossa realidade. Eu sei quem ele é e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a palavra que nós temos que guardar no nosso coração. A certeza que nós temos que trazer no nosso coração de que basta uma palavra dele. Creia sempre, apesar das dificuldades, apesar das nossas próprias limitações. E tenha certeza, você vai ter medo sim. Vai ter hora que você vai duvidar sim. Vai ter hora que você vai vacilar sim. Vai ter hora que você vai achar que você vai sucumbir diante dos seus problemas. Mas não tenha medo. No momento certo, você vai sentir a mão de Deus se estendendo e te puxando. E te fazendo chegar no lugar onde você tem que estar. Aquele homem creu. Aquele centurião, ele creu. E viveu o milagre. Quando ele retornou à sua casa, seu servo estava curado. O que eles fizeram depois disso? Mas aquele homem viveu o seu milagre. Assim como Pedro experimentou que sentiu o toque da mão do Senhor, tirando do rio das águas e andando com Ele. Que assim seja nas nossas vidas. Que você tenha certeza que o poder que te sustenta não é o poder humano, não é a minha palavra, não é sobre a minha palavra, não é porque eu te disse, olha, essa semana vai ser abençoada que você vai ter uma semana abençoada. Não, você vai ter uma semana abençoada que Deus te diz isso. Que é a palavra dele quem te diz isso. Que você vai seguir. Que apesar de tudo, você vai triunfar. Nós não temos esse hábito de ficarmos lançando essas palavras positivistas, essa neolinguística, mas cremos sim que vamos ter vitória sim. Vamos ficar o quê? Pensando que em derrota? Termino muito antigamente que derrota não é coisa de cristão. Eu creio, não é? Pelo menos para mim não é. Imagina se eu vou começar a minha semana já pensando que eu vou ter uma semana derrotada. Não, eu não sou derrotista. Eu sou sim vitorioso. E você também é. Porque existe uma palavra lançada sobre você. E ela é a palavra de vitória. A palavra do Senhor. Que te segue à frente. Porque a tua semana vai ser sim uma semana de vitória.
Professemos juntos então a nossa fé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós e age em todo homem e em toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como farol para todas as nações e guiada pelo Espírito Santo a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade dos povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um direito igual para todos os seres humanos e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e, apesar de tudo, numa nova humanidade e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém.